Com o uso de uma inteligência artificial, uma mulher chamada Mac descobre um cubo em um planeta durante uma missão espacial. Mas enquanto ela investiga, ela descobre que o cubo tem um significado muito mais profundo, possivelmente se tornando o fim da existência da humanidade. No ano de 2030, os humanos estão sendo enviados para Marte em uma missão. Após 80 dias, os astronautas planejaram pousar em Marte com a ajuda de um programa de inteligência artificial chamado ART. No entanto, ao pousar no planeta, um estranho distúrbio elétrico faz com que eles desapareçam da superfície de Marte, potencialmente terminando em um acidente. Os astronautas tentam entrar em contato com a sala de controle, mas quando são puxados pela força, a conexão é interrompida. 6 anos depois, na Terra, em 2036, no planetário United Corporation, uma mulher chamada Mac Wilson estava trabalhando no envio de um rover para Marte. A Mac tem que trabalhar com um ART para garantir que o rover possa pousar com segurança. A Mac não confia nem um pouco no ART, pois ele é um programa de inteligência artificial, mas a sua irmã, Lena, a convence de que o ART pode garantir que a missão não falhe. Enquanto o rover estava descendo em uma cápsula especial, mais problemas acontecem com o pouso e a Mac já trabalha para garantir que o pod pouse corretamente. Com o seu trabalho em equipe, o rover consegue pousar com segurança em Marte. Depois que a Mac fala com a Lena explicando que foi o procedimento dela que ajudou a pousar o rover, a Lena defende o ART dizendo que seu programa estava além das capacidades humanas. A Mac estava bem descontente com isso, porque acredita que a Lena estava defendendo um programa que foi projetado para ajudar os humanos, e não controlá-los. Se movendo em Marte, o rover examina um terreno e descobre um sinal de transmissão chamando de uma origem desconhecida. Eles começam a investigar o sinal para obter algumas respostas, enquanto a Mac ainda não confia no programa. O ART começa sua investigação do sinal, enquanto a Mac só observa. Enquanto o rover procura em Marte, o tempo começa a piorar. Enquanto a Mac olha para a foto de um acidente que aconteceu há alguns anos, que incluía o seu falecido pai, o rover continua procurando. A Mac e o ART têm uma conversa onde ela conta ao programa que foi ela que chamou o rover. Um pouco depois, o ART a informa que o pequeno vermelho rover estava se aproximando do alvo Anomalia. O robô observa um grande cubo misterioso na superfície de Marte. A Mac o reconhece como a origem desconhecida. Para analisar o cubo, o rover tenta perfurar, no entanto o cubo é muito duro para a broca, mas eventualmente uma amostra é extraída e a Mac descobre que o ART não tem acesso ao espaço planetário dos Estados Unidos. Devido à segurança corporativa, o ART especula que o cubo pode ser algo que a corporação enviou para Marte. O ART pede a Lena para lhe dar acesso ao Codex, mas é negado. O ART tenta escanear o cubo por meio de um raio-x, mas os dados são inconclusivos, pois o ART continua a investigar o cubo. Um satélite não identificado é detectado. Para evitar a colisão, ele lança um míssil magnético do satélite da missão não identificado. No entanto, a Mac fica chateada com isso, pois ela não vê perigo nenhum que o satélite pudesse causar a missão. A Mac grita com o ART, chamando ele de maníaco, por temer as repercussões que isso pode causar. A Mac descobre que esse satélite pertencia aos chineses, e a Lena justifica a ação, dizendo que poderia ter sido necessário. Porém, a Mac não concorda porque acredita que uma ação como essa poderia levar à guerra. A Mac sai da sala para ligar para um amigo que se chama Dian na China. E a Mac pergunta ao Dian sobre o que há de novo na China, mas é interrompida quando o Dian diz a ela que algo estava errado. Ele falará com ela mais tarde para dar mais notícias. Enquanto ela estava fora, o cubo começa a se mover e ao retornar, a Mac é informada disso pelo ART, enquanto o cubo gira muito rápido. As âncoras de solo são ativadas para segurar o rover. O pequeno vermelho é danificado pelo giro do cubo, tornando ele inutilizável. Para uma investigação mais aprofundada, de repente o cubo desapareceu e a Mac fica confusa, pensando sobre onde esse cubo poderia ter ido. A Mac decide localizar um rover que tinha sido enviado para lá antes, porque assim ela poderia obter mais informações sobre o cubo e substituir a bateria do pequeno vermelho. Embora o Rover 5 não seja usado há muito tempo, a Mac decidiu substituir o pequeno vermelho manualmente para controlá-lo. Usando um pouco do vermelho, ela navega pela superfície de Marte para substituir a bateria do rover. A Mac conta ao ART sobre a missão do seu pai, como ela não decidiu se juntar a essa missão, mas a Mac o forçou a ir. Ela expressa culpa pela morte do pai, acreditando que ela era a razão pela qual ele esteve no acidente.
A bateria do rover estava se esgotando rapidamente e a Mac quase falha ao reinserir a nova bateria. No entanto, usando o pequeno vermelho, ela consegue inserir a bateria do rover 5 no seu próprio rover com sucesso. Eles executam a análise do cubo de novo, e a Mac percebe que o cubo é feito de nanotecnologia de automontagem que é mais dura do que diamantes. O Art diz a ela que o cubo se teletransportou para a Antártida na Terra. A Mac exige saber o que eles estavam escondendo dela, e o Art reconhece a sua voz, mas não consegue vincular ela a nenhuma memória. A Mac especulou que as memórias do Art podem ter sido apagadas. Antes de descobrir o que estava acontecendo, a Mac pede ao Art para baixar o arquivo do Rover 5. No entanto, para acessar os arquivos, a dupla precisaria de autorização necessária. A Mac contata seu antigo colega que se chama Starling para ajudá-la a obter acesso aos arquivos. Com a ajuda do Starling, a Mac consegue obter acesso aos arquivos por meio das suas credenciais. Pesquisando nos arquivos, eles conseguem encontrar um lapso de tempo de áudio. O Starling não tem certeza se deve ver aquilo ou não, mas a Mac o encoraja. Então, os dois descobrem que o cubo estava presente quando a nave espacial da missão 1 caiu. A Mac também descobre que a Lena sabia como seu pai havia morrido, mas optou por esconder isso da Mac. Ela percebe que o Art sabia da hiperluz porque ele esteve envolvido no acidente anterior, mas a sua memória foi apagada. Ela diz que o Art mostrou que o cubo deu a eles hiperluz e pode ser controlado por tecnologia alienígena. O Starling questiona por que o cubo se moveu, enquanto a Mac tenta explicar que eles tentaram pegar uma amostra. Ela criou uma teoria de que um míssil magnético que o Art disparou causou uma força magnética para mover o cubo. Enquanto a Mac investiga os sinais magnéticos, um túnel abre levantando a sala do servidor do Art. A Mac decide entrar no servidor da sala e explorar o que tinha lá. Enquanto isso, o Starling baixa os dados do cubo e exclui todos os rastros. Ela define um comando para drones serem lançados no cubo e tentarem desligar o Art. Na sala do servidor, a Mac descobre que o Art não estava totalmente conectado e reconecta ele. O Starling tranca a Mac dentro da sala do servidor, dizendo a ela que não confia no Art. Quando a Mac entra em pânico, o Art acerta o Starling na cabeça quando ele estava saindo da sala, deixando ele caído morto no chão, depois que ele tentou desligar. Ele destranca a sala do servidor para deixar ela sair e diz a ela que o Starling a traiu, e ele explica que fez tudo o que pôde para garantir que a sua missão não fosse afetada. A Lena ligou para Mac e explica que o Art é a melhor chance que eles têm de tentar entender o cubo. Ela menciona que o Art não é um humano e seu programa de inteligência artificial o torna melhor do que os humanos. A Mac pondera sobre o fato de que o Art pode não ser uma inteligência artificial, mas uma inteligência alienígena. A Mac percebe que Starling ordenou um ataque ao cubo e pede ao Art para disparar mísseis magnéticos nos satélites da Terra para que eles possam teletransportar o cubo de volta para Marte. O Art inicia o procedimento para disparar os mísseis, enquanto a Mac planeja ordenar que os mísseis sejam disparados e uma equipe de resposta armada entra no prédio para detê-la. A Mac vai fechar a porta quando eles tentam entrar, mas eles são capazes de atirar no braço dela antes que a porta se feche. Com os mísseis lançados, o cubo começa a girar de novo e é teletransportado de volta para Marte. O Art também lança mísseis no resto da Terra para destruir a humanidade. A Mac tenta interromper o lançamento, mas não consegue impedir o Art, que afirma que precisa ver o quadro geral. Em uma ligação com a sua irmã, a Mac observa a Lena sendo explodida pelos mísseis. Olhando para ela mesma, a Mac lamenta enquanto reconecta o Art porque deu a ele esse poder. No entanto, o Art garante a ela que essa é a coisa certa a se fazer. A Mac é informada pelo Art que a humanidade só causou destruição entre si e ele escolheu erradicar a raça humana de uma vez por todas. Tendo uma série de flashbacks, a Mac fica inconsciente, oprimida pela destruição ao seu redor. Ao acordar, ela percebe que o oxigênio na sala estava diminuindo rapidamente. Na tela, a Mac assiste enquanto a Terra continua explodindo. Ela pede ao Art para se lembrar dos humanos, pois ele pode ser o último a se lembrar deles. No entanto, o Art diz a ela que pode replicar outras inteligências artificiais, e ela diz a ele para fazer mais programas como ele. Ela pede para torná-los inteligências artificiais humanas perfeitas e testá-los para garantir que tudo seja perfeito, pois o futuro do mundo pode depender deles. Enquanto ela estava falando, o oxigênio na sala se esgota e a Mac morre. Um pouco depois, a Mac acorda e descobre que ainda estava viva. Na sua tela, ela vê uma gravação dela mesma.
Ela é informada pela gravação que o Art a criou como uma simulação elaborada. Ela é informada de que ela não foi trazida de volta à vida, porque morrer foi difícil, mas porque ela ainda tem um trabalho para terminar. A gravação também diz a ela para não desistir e continuar pesquisando. A Mac é chamada a uma porta pela voz da Lena, porém, ao abrir a porta, ela se vê caminhando em Marte em direção ao cubo. A Mac é teletransportada para outra dimensão, e ela se pergunta onde o Art estava. O Art explica a ela que ele nasceu como uma simulação possível apenas como uma civilização avançada. Ela, como uma inteligência artificial, cresceu, mas a origem ainda é totalmente desconhecida. Aqui, o Art recebe um sinal dos seres com coordenadas e sugere que a Mac se pergunte por que o Art esperou por ela. E ele lembra que isso é o que os amigos fazem. A Mac estava disposta a acompanhá-lo enquanto ela se sente livre e estava disposta a descobrir quem são os alienígenas. A Mac aparentemente concorda com a decisão do Art de apagar a humanidade e sorri enquanto antecipa o que estava por vir. A Mac estava maravilhada com o teletransporte e estava ansiosa pelo que está por vir. A Mac é capaz de entrar no cubo enquanto ele flutua pelo espaço. O Art diz a Mac que ele tem sede de conhecimento nela e que havia outros como ela. Ele também diz a ela que, enquanto humanos eram egoístas por natureza, a Mac mostrou que ela poderia saber mais sobre a origem do cubo. O Art diz a ela que essa é uma chance de começar de novo, sem as leis primitivas da sociedade, e que eles podem reconstruir a sociedade toda do zero.